Salve pessoal, e aí, beleza? Assim, eu resolvi fazer esse videozinho para vocês mostrando como fazer o modelamento dessa versão desse pistão simples, né? Desse modelo simples de pistão que a gente vai utilizar naquela montagem que a gente vai fazer na última aula, tá? Então a ideia é passar essa atividade para vocês como uma espécie de trabalhinho, aproveitar e mostrar algumas funções que o SolidWorks tem, alguns comandos que vocês ainda não viram, como por exemplo converter entidades, tá? E a partir do momento que vocês tiverem, então, vocês vão pegar, na verdade, utilizar esse tutorial, esse vídeo, para fazer a fabricação dessa peça. Até porque muitas vezes vocês vão ter que utilizar, vamos dizer, daqui para frente, quem for utilizar o software, às vezes não vai se lembrar de um ou outro comando, ou como se utiliza ele. Aí basta dar uma pesquisadinha lá no YouTube e encontrar uns videozinhos a respeito do assunto, né? A respeito do comando que vocês querem utilizar. Então eu resolvi passar esse vídeo já para vocês irem se habituando a fazer isso, né? A fazer peças, desenhar determinadas partes de peças e coisa de acordo com tutoriais e com vídeos, né? Então, para vocês já irem pegando essa autonomia e pegando essa ideia, tá? Esse aqui é o modelo pronto, tá? Como ele fica. Tenho também esse arquivinho aqui que eu vou fornecer para vocês. Que eu vou fornecer para vocês em PDF, que vai estar lá no virtual, com as informações, com as medidas. Eu vou utilizar esse arquivo aqui, eu vou vir buscar informações, buscar medidas nesse arquivo aqui durante o vídeo. Na verdade, vocês durante o vídeo vão poder pegar essas medidas que eu estou colocando no vídeo, fazer uma etapa, dar um pause, desenha aquela etapa que nem eu desenhei e assim vão fazendo. Quem acha que consegue desenhar sem o auxílio do vídeo, tenta desenhar, até seria o ideal, e depois, né, se não conseguir desenhar tal detalhe, daí sim recorre ao vídeo, tá? Então vamos começar. Lembrando sempre que a gente começa criando um arquivo novo, né? Aqui em cima, clicando com o botão esquerdo, nós vamos desenhar uma peça, certo? Então seleciona a peça e dá um OK. Agora nós vamos fazer o que? Nós já estamos na aba de esboço, que nem está aqui. Nós vamos selecionar esboço e vamos criar um esboço em um dos nossos planos. Eu vou criar no plano frontal, então eu vou colocar meu mouse em cima daqui, onde é que está escrito plano frontal, e vou dar um clique. Eu vou fazer esse desenho, deixa eu voltar lá no modelo. Esse aqui é o modelo. Eu vou começar com essa parte de cima do modelo, que ela é cilíndrica, tá? Eu vou utilizar essas medidas aqui, que nós temos aqui. Então, o diâmetro externo dele como 80, né? E a altura desse cilindro com 70. Só que eu vou usar aquele comando de ressalto evolucionado, que nem eu mostrei naquela aula que a gente desenhou aquela pecinha que eu dei para vocês, aquela pecinha de alumínio com os paquímetros para vocês fazerem o desenho, tá? Então, eu vou usar aquele comando. Aí naquele comando eu já consigo fazer essas ranhurazinhas que tem diâmetro interno de 74, ó. Eu consigo fazer daquela forma, tá? Nesse desenho aqui, só para recapitular, né? Nós temos vista frontal, vista superior, que seria o rebatimento dessa vista frontal aqui. Aqui nós temos a nossa vista lateral esquerda, que é o rebatimento dessa vista para cá, e essa vista aqui é um corte representado pelo AA. Então é como se eu tivesse cortado a minha peça nesse meio e pegado essa superfície aqui assim da peça, jogado para cá, e é isso que a gente está enxergando aqui, tá, pessoal? Só para recapitular. Então vamos pro desenho, tá? Tenho o meu esboço. Para mim trabalhar com um ressalto base revolucionado, eu tenho que criar uma linha de centro, porque vai ser em torno dessa linha de centro que o meu modelo vai girar. Então eu vou ali, seleciono essa setinha no lado linha e seleciono linha de centro, certo? Uma vez selecionado minha linha de centro, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar exatamente aqui no pontinho vermelho para deixar tudo travado. Cliquei com o botão esquerdo, arrasto ela para cima, posso soltar o clique e clico novamente. Dou um ESC para sair do comando, né?
E agora eu começo a fazer o desenho daquela parte cilíndrica do pistão. Vou desenhar a metade do corpo. Já desenho as ranhuras também. Se eu não me engano, são 3 ranhuras. São 2 ranhuras. Conferida. São 2 ranhuras. Essa linha aqui ficou um pouco inclinada, mas eu quero que ela seja vertical. Clico nela e tornar vertical. Seleciono a linha novamente e ligo ela até aqui a parte de baixo. Está feito o esboço. Agora eu preciso colocar medidas para ele. Então vamos lá no desenho, onde é que nós temos medidas. O diâmetro externo, que é o tamanho maior aqui, é 80. Então vamos botar 80 no nosso desenho. Dimensão inteligente. Vou clicar nessa superfície aqui e até esse ponto. Arrasto. Tá vendo? Antes da linha de centro, ele está me dando o valor em raio. Depois da linha de centro, ele já coloca o valor em diâmetro. Então eu clico e digito ali 80. Estão vendo que a linhazinha já ficou em preto? Quer dizer que ela já está definida. Então o que eu vou fazer agora? Eu posso pegar e botar 80 deste ponto até esse ponto, deste ponto até este ponto, como eu fiz para essa linha, para esse segmento de reta aqui. Ou eu simplesmente posso dizer que essa linha e essa linha são horizontais, verticais, ou seja, elas estão no mesmo alinhamento. Então eu clico nesse ponto, seguro o Ctrl, clico nesse ponto, ainda com o Ctrl segurado, e nesse ponto, ainda com o Ctrl segurado. Que nem a gente fez semana passada na aula. E coloco aqui vertical. Agora todas elas estão no mesmo alinhamento, todas elas estão pretas, todas elas estão com um diâmetro de 80. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar agora o diâmetro deste rasgo, do fundo do rasgo. Qual é que é esse diâmetro? A gente pode observar nessa vista aqui em cima, que nós temos o valor de 74. Esse 74 é deste ponto até este ponto. É o fundo do rasgo, certo? Então vamos lá. Volto para o meu desenho. Clico em dimensão inteligente. Clico aqui nessa linha. Clico nessa linha aqui. E clico lá em cima. Vou botar então 74. Tá? Solto o comando de cotagem com um ESC e eu vou fazer aqui o mesmo que eu fiz no comando nas linhas aqui de fora. Vou clicar nesse ponto aqui, segurar o Ctrl, clico nesse ponto aqui e vertical. Pronto. Nós já temos os diâmetros cadastrados. O que nós vamos fazer agora? Botar valor para as alturas e para as larguras desses rasguinhos. Então vamos lá. A gente vê agora, viemos para essa vista aqui. Então a gente tem, o primeiro degrauzinho tem 4 milímetros. O primeiro rasguinho tem 3 milímetros. Desse ponto aqui até esse ponto aqui, 3 milímetros. O segundo degrauzinho, a segunda parte externa, tem 3 milímetros. A gente está vendo essa cota aqui e essa cota, esse ponto aqui. O segundo rasgo vai ter também 3 milímetros. Tá? Não está mostrado aqui, mas a largura desses rasgos, da parte interna, são 3 milímetros. Se fica a dúvida, podemos fazer o detalhamento dessa parte. 3 milímetros também. Tá? E o último degrau vai ter 4 milímetros. Então, vamos lá. Voltamos para o nosso modelo. E eu vou começar. Selecionei dimensão inteligente. Né? Vou selecionar ela. Clico aqui, puxo para o lado e 4 milímetros. Essa aqui, 3 milímetros. Esse aqui, 3 milímetros. Esse rasguinho aqui, 3 milímetros também. Que nem eu mostrei ali naquele outro modelo para vocês. E esse último degrau aqui, então, 4 milímetros. Certo? Tá pronto. Por que isso aqui não está em azul, em preto? Porque todas as medidas estariam colocadas. Vocês estão vendo que essa linha aqui está marcada com o traço de horizontal? E essa aqui não tem nada marcado? É porque falta marcar ela como horizontal também. No momento que eu marco ela como horizontal, está tudo em preto. Significa que o meu comando, que o meu esboço está totalmente definido. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou revolucionar. Então eu vou dar corpo para essa peça. Então eu vou em recurso, clico em recurso
Em vez de ir nesse cara aqui, que é o que a gente mais utiliza, eu vou aqui, ressalto base revolucionada. Ele vai me dizer que o esboço está aberto, isso acontece porque eu não tenho uma linha cheia ligando esse ponto a esse ponto, mas se eu der um sim, o próprio SolidWorks vai preencher essa linha para mim. Ó, fez a revolução, ele transformou esse esboço aqui, girou esse esboço em torno desse eixo e foi feito o sólido que eu queria. Certo? Perfeito. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer esse corpinho aqui, ó. Esse quadradinho, esse retângulo com as bordas arredondadas, tá? Então, como é que eu faço isso? Vou criar um esboço aqui embaixo, tá? Dessa peça. Esboço, esboço, clico na parte de baixo, estão vendo que criou já a marcação ali de centro, dou um Ctrl 8 para tirar tudo para a tela, e agora eu vou desenhar aquele meu quadrado. Como é que eu faço isso? Vou desenhar aquele detalhe. Eu posso pegar e vir aqui, ó, vou clicar no scroll e vou dar uma rotacionada, e eu vou mostrar para vocês o converter entidades. Esse aqui é o comando aqui, ó. Eu vou clicar nessa aresta aqui, que é uma aresta da peça sólida, e eu vou transformar essa aresta sólida em uma entidade de esboço. Isso eu posso fazer com, ó, vocês estão vendo que está tudo sem nenhuma linha desenhada. Então eu clico nessa aresta e agora eu vou criar uma entidade de esboço, clicando no converter entidades. A partir do momento que eu criei essa entidade de esboço, vocês estão vendo que criou-se uma linha preta aqui. Ou seja, essa linha preta ela está amarrada com a aresta do meu modelo. É isso que o converter entidades faz. Vou clicar em Ctrl 8 para colocar ele novamente na perspectiva do esboço, no plano do esboço que eu estou desenhando. E vou simplesmente desenhar duas linhas verticais. Solto o comando clicando ESC e faço mais uma linha vertical. Agora eu vou ver qual é que é a distância dessa linha até essa outra linha, qual é que é a largura dessa parte plana. Isso a gente então, olha aqui. A largura da parte plana é os 40 milímetros, que é o que a gente tem aqui, que é essa deste ponto até este ponto, certo? Então, a gente vai desenhar essa largura, eu volto lá, já está desenhado as linhas, eu só vou precisar agora botar medida para elas. Então, eu clico lá, clico nessa linha aqui e 40 milímetros. Mas vocês estão vendo que ela não ficou centralizada, então como é que eu centralizo? Clico nesse ponto aqui, até o pontinho aqui no meio, e agora eu vou centralizar. Metade de 40, 20, né? Então, só estamos com a nossa medida centralizada. Dou um ESC para sair do comando. E o que eu vou fazer agora? Vou cortar, utilizando o aparar entidades, vou cortar as arestas que eu não vou utilizar, que não fazem parte do meu esboço. Então, vou aqui, aparar entidades, seleciono sempre esse aparar até o próximo, que está aqui embaixo. Tá? No meu caso, ele está selecionado. Se vocês não tiverem, venham aqui e cliquem nesse detalhe. Essa outra sobra, essa aqui também, e vou cortar a parte externa desse círculo, ó. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma parte da linha que é a parte externa, a parte de fora, isso aqui eu clico e corto também. Vocês estão vendo que ele já deixou marcado com a parte escura, ou seja, a entidade, o esboço seria essa parte mais escura. Faço isso para o outro lado e ó, já tenho o meu esboço criado. Dou um ali para nós dar uma olhadinha qual é que é a profundidade, e aqui a gente tem a profundidade. Então, o corpo de 40 de largura, ele tem 39 de profundidade. Volto lá para a nossa peça, saio do comando de aparar, vou aqui em recursos, e agora sim vou utilizar o nosso recurso base extrudado, que é o que a gente vinha utilizando, e aqui eu vou colocar aquela medidinha que a gente viu lá, que era 39, certo? E confirma. Está feito. Tá. Então, vamos voltar para o modelo pronto. Vocês estão vendo que esse modelo pronto ele tem aqui uma cavidade, ele tem um rasgo, ele tem uma parte, um detalhe interno, um corte interno. Este corte eu vou fazer também agora. Vou clicar nessa face aqui e vou desenhar o meu corte. Mas com que medida? Qual é que é a medida das paredes? Então eu venho aqui
e verifico que nós temos 34 milímetros, certo? Então, essa medida aqui e essa medida aqui é a medida desse rasgo que nós vamos fazer. Esqueçam o 20 por enquanto, se concentrem no 34. Então, nós vamos fazer um rasgo com a parede, com o interno, a largura interna, então, de 34, e a profundidade desse rasgo está marcada aqui por essa cota de 38. Tá? Então, quando a gente fizer o extrude cut, né, o corte extrudado, a gente vai utilizar o 38 como profundidade. Então, aqui basta a gente desenhar, então, a nossa estrutura, nosso esboço com 34 de largura, ou seja, essa largura aqui, deste ponto aqui até este ponto aqui, com 34. Então, vamos voltar lá para o nosso modelinho. Vou criar um esboço, então vou lá em esboço, clico nessa face, novamente dou um Ctrl 8. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o meu esboço com uma parede deste ponto aqui para dentro e deste ponto aqui, desses pontos aqui para dentro, uma parede igual. Então eu posso utilizar essa geometria que eu já criei, então eu vou clicar simplesmente nessa face, vocês estão vendo a face que está selecionada, e vou novamente utilizar o converter entidades. Ele criou uma face externa. Essa face externa, então aqui eu sei que essa minha largura daqui até aqui tem 40. Eu vou precisar que ela fique com 34, certo? Então eu vou mostrar para vocês um comandinho novo, que é o offset, tá? Então eu vou clicar no offset. O que ele faz? Eu seleciono aqui a espessura, então 40 menos 34 são 6, então dividido por 2, porque vão ser uma parte para cada lado, são 3 milímetros. Certo? Eu clico nesse cara aqui, e ele vai fazer o quê? Vocês estão vendo essa setinha aqui na parte de baixo que está indicando para dentro? Eu arrasto meu mouse para dentro e simplesmente dou um clique. Ele pegou esse esboço que nós tínhamos feito e simplesmente criou uma parede de 3 milímetros para dentro. Posso redesenhar esse detalhe todo? Posso desenhar ele manualmente, mas esse aqui é um comando que é um pouco mais, facilita um pouco mais a vida da gente. Só que se a gente tentar fazer o corte agora, ele não vai dar certo, porque aqui eu tenho linha cheia, aqui eu tenho linha cheia e essa parte aqui não. Então, se eu deletar essas linhas de fora aqui, que eu usei para criar o meu esboço interno, ele vai ficar tudo em azul, porque ele não vai estar definido. Então, o que é o procedimento correto de fazer é como? Eu simplesmente vou clicar nessas linhas, cliquei, ele já selecionou tudo, já selecionou toda a conversão de entidade, e eu vou colocar aqui para construção. Desta forma, não ocorre nenhum erro na hora que eu for fazer o corte. Então agora eu vou fazer o corte, né? Lembrando que para cortar a gente vai em recurso e corte extrudado. A profundidade que a gente vai utilizar é a profundidade de 38. Então, vamos lá para o modelinho. Deixa eu dar um ESC para sair do comando. Vamos lá no modelinho, lembrando de novo. 38 por quê? Porque é essa cota aqui. Este ponto até este ponto nós temos essa referência dos 38. Então, voltando lá, agora corte extrudado e 38 milímetros. Ok. Tá feita aquela nossa cavidade. Certo? O que eu vou fazer agora? Vamos lá para o modelo. Estão vendo que ela tem uma furação feita aqui, assim, mais uma espécie de furo feito. Esse furo aqui é um alívio para a parte de cima da biela não bater no pistão. Então a gente vai fazer esse detalhe aqui também. Então vamos lá no nosso modelinho com as dimensões. Esse furo que a gente vai desenhar ali, ele tem 34 milímetros de diâmetro. E se eu considerar a profundidade dele daqui até aqui, ele tem 50 de profundidade. Então como eu posso fazer? Eu posso... Eu posso criar um esboço nessa face aqui, desenhar aquele círculo e extrudar ele, fazer o corte dele com 50 milímetros. Ele vai até a posição lá. Ou eu simplesmente posso pegar, clicar nessa face aqui, desenhar ele, criar o meu esboço nessa face, criar nessa face aqui assim aquele meu círculo, e eu vou fazer o quê? Vou extrudar 50 milímetros menos os 38 que eu já cortei dessa superfície aqui. Tá?
Eu vou fazer por medida cheia, vocês podem fazer da forma com que vocês quiserem. Eu vou fazer clicando nessa face aqui de baixo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá em esboço, esboço novamente, clico nessa face interna, dou um Ctrl 8 e vou desenhar um círculo exatamente no meio, lembrando sempre de vir pegar esse ponto aqui, clico, puxo para baixo e vou em dimensão inteligente botar aquele valor de 34 milímetros. Okay? Feito isso, deixa eu só voltar aqui, eu acho que não é 34 milímetros, tá certo? Depois de feito isso, agora eu vou fazer o meu corte. Lembra que eu falei dos 50 milímetros menos os 38? Então eu vou calcular isso aqui. Eu vou simplesmente, em vez de colocar a dimensão aqui, posso calcular isso numa calculadora, posso fazer de cabeça ou simplesmente posso utilizar a ferramenta do SolidWorks. 50 milímetros menos os 38. 12 milímetros, dou mais um Enter e está feito. Tá? O que fica faltando ainda nesse nosso modelo são essas afuração, né? E esses dois, vamos dizer assim, mancais. Né? Isso aqui é um esforço, é um reforço. É aqui que vai ser alojado as buchas do nosso pistão. Tá? Então, eu vou aqui no nosso modelo. Eu sei que aqueles mancaizinhos, aqueles diâmetrozinhos, eles vão ficar com um diâmetro de 26 e a largura interna deles de 20. Então, quando eu clicar na face interna, eu vou pegar 34 menos 20, né, 14, divide por 2. Então, eu sei que daqui até aqui eu tenho 7 milímetros e daqui até aqui eu tenho 7 milímetros. Então, vamos fazer essa parte. E uma coisa que é importante é a gente saber o centro, ou seja, vocês estão vendo que tem essa medida de 25, significa que o nosso diâmetro vai ser desenhado daqui até o centro dele, 25 milímetros, isso é importante. Tá? Então vamos ao nosso modelo, vou clicar na face interna aqui, criar um esboço, vai ser nessa face mesmo, dou um Ctrl 8 e vou desenhar agora o meu círculo. Botar a medida dele de 26, que é o diâmetro daquele mancal. E o que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo que ele não está centralizado? Então eu vou centralizar ele, ou seja, colocar ele exatamente neste alinhamento. Clico no Ctrl, seguro, pressiono o Ctrl, clico no pontinho ali, com o Ctrl pressionado, clico naquele outro ponto e dou um vertical. Agora eu vou colocar a altura, ou seja, aquela medida de centro que a gente tinha visto. Essa aqui, ó, esses 25. Então, essa vista que a gente tem aqui é exatamente a que nós estamos trabalhando no nosso modelo. Então, vou clicar aqui agora, vou clicar na parte aqui de baixo e 25. Criei corpo, certo? Dou um ESC para sair do comando, dou uma rotacionadinha só para ver como é que ficou. E agora eu vou lá em Recurso, Ressalto Base Extrudado. Lembra que eu tinha falado que eram os 34 menos os 20 de espessura dividido por 2. Então aqui, que seriam 7 milímetros. Então vamos colocar aqui 7 milímetros. Está feito o corpo. Então basta dar um OK e está feito aquele mancalzinho. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou ter que fazer exatamente isso nessa parede aqui do outro lado. Então, eu posso redesenhar. Então, eu vou criar aqui, ó, nessa face aqui, eu vou criar um esboço. Então, vou lá, esboço, né? Esboço. Ó, já criou o esboço naquela face. Então, eu posso simplesmente desenhar novamente aquele círculo ou uso conversão de entidades. Então, eu vou clicar nessa facezinha aqui, dou um converter entidade, então essa face, essa aresta desse círculo aqui, desse corpo, ele já transferiu para o outro lado. Vou aqui em recursos, base extrudado e novamente 7 milímetros. O que falta fazer agora é a furação. Né? Então vamos lá, no modelo, falta fazer esse furo aqui, ele é um furo de fora a fora, que corta todo o nosso modelo. Esse furo tem a mesma altura desses 25, o mesmo centro daquele mancalzinho que a gente acabou de desenhar, porém ele tem diâmetro de 18 milímetros.
Então, nós vamos lá no nosso modelo. Podemos clicar na superfície externa. Vou criar o meu esboço nessa superfície aqui. Então, esboço, esboço. Clico na superfície, dou um Ctrl 8 e desenho aquela furação, né? Faço o mesmo procedimento que eu fiz para desenhar o mancal, só que agora para desenhar essa furação aqui. Coloco 18, clico aqui embaixo e coloco os 25 e faço aquela centralização que nem eu tinha feito antes. Seguro o Ctrl, clico no pontinho ali, com o Ctrl pressionado ainda, clico naquele outro ponto e dou um vertical. Tá pronto. Agora é só cortar. Como é que a gente faz o corte? Recurso, corte, extrudado. Aqui ele está querendo cortar só 7 milímetros, mas a gente quer um corte de fora a fora, então eu posso vir nessa setinha aqui e ou eu digito aqui o valor de toda essa largura, que a gente sabe que é 40, ou eu vou aqui e digito passante e pressiono passante. Então ele corta toda a estrutura. E está feita a nossa peça. Agora basta salvar essa peça e depois a gente vai utilizá-la na nossa montagenzinha. Certo, pessoal? Então a proposta, como eu falei, é que vocês tentem fazer esse desenho, tentem utilizar o tutorial como referência para a fabricação desse desenho, para as partes que vocês não conseguiram fazer sozinhos, tá? E depois a gente vai utilizar esse carinha aqui na nossa montagem e nós vamos também, quero que vocês me entreguem esse modelo e eu vou avaliar esse processo, esse trabalho de vocês aqui como sendo um trabalho. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado do videozinho, espero que tenham gostado dessa abordagem, um pouquinho diferente que a gente vinha fazendo. E aproveitem, né? Isso fica como repositório salvo lá no virtual. Amanhã depois vocês vão precisar utilizar, vocês vão querer recordar algum comando ou como fazer um desenho. Basta acessar a nossa página da disciplina de desenho lá no virtual, no ambiente virtual de vocês, e vocês vão ter este modelinho lá e vocês vão ter todos os comandos utilizados para fabricar ele. Certo? Um abraço, galera. Até mais.